Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos nesse local a pedido de uma inscrita nossa, né, que já há muito tempo já tinha pedido para a gente vir ao local, fazer essa investigação, porque ela se comoveu muito com o que aconteceu aqui nesse local. Ela mora aqui na região, tá? E ela disse assim que foi muito, muito triste o que aconteceu aqui. Aqui foi encontrado, né, um corpo de uma jovem de 17 anos, né? Uma menina linda, 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 foi encontrado aqui, né, sem vida. E ela disse que quando aconteceu isso, como ela tinha uma filha também da mesma idade, ela ficou muito mal, muito mal. E depois ela veio a descobrir quem era a menina e que a menina não tinha mãe, só tinha pai, né? O pai cuidava dela, porque ela perdeu a mãe quando era pequena. A mãe dela ficou doente, muito doente, e acabou falecendo. Eu não sei qual era a doença, mas ela não falou para mim, ela disse que não sabe, mas ela sabe que a menina não tinha mãe. E da maneira que a menina foi encontrada aqui, é de cortar o coração. Tudo que foi feito com essa menina, uma menina nova, né, bonita, e não sei se alguém tinha algum, né, queria ter alguma coisa com ela e não conseguia, e depois acabou fazendo isso, porque na verdade nunca ninguém descobriu o que aconteceu com ela, quem fez isso com ela. Quando descobriram, que foram atrás, né, que viram que o jeito que a menina estava, começou a anunciar, e descobriram que o pai dela estava procurando ela. Ele não tinha ido até a delegacia, mas ele estava procurando ela. Ele falou assim: eu estou desesperado procurando a minha filha e vocês chegam com a notícia dessa. Né? Ele falou assim: mas por que o senhor não fez lá? Porque como já tinha 3 dias que a menina tinha desaparecido, né? Por que o senhor não foi atrás? Ele falou assim: não, porque eu achei que ela estava na casa de alguma amiga. Porque ela era acostumada a sair de casa e voltar, às vezes ficava 1, 2 dias, 3 dias fora. Só que aí ela não apareceu, não deu notícia, eu comecei a ficar preocupada e comecei a procurar ela. A polícia questionou por que ele deixava ela sair assim se ela era de menor. Aí ele falou: ninguém segura. O jovem de hoje em dia ninguém segura. Então, isso aconteceu em 2012, tá, gente? 2012 que aconteceu isso aqui. E ele disse que já havia procurado por todos os lados e ela era teimosa. Ele falou: é teimosa, minha filha. Diz que chorou muito, muito, sofreu muito por causa do que aconteceu com a filha. Muita gente culpou ele. A vizinhança falou que não a conhecia assim, via às vezes quando ela saía, mas sempre com o pai dela. Não via ela saindo sozinha, né? Não entende assim por que ela saiu. Ele falou assim: mas os vizinhos falam, a gente não fica olhando a vida dos outros, quem trabalha, né? Mas de vez em quando, quando a gente estava chegando, saindo, às vezes via ela saindo com o pai. Então a gente não sabe, não tinha amizade perto da casa, não tinha nenhuma amiga perto da casa. Então ele falou assim que nem sabia quem eram os amigos dela, ela resolvia sair e saía. Ele falou assim: nunca conheci nenhum amigo dela, nada, nada, nada. Ela só resolvia sair e saía. E eu tenho que trabalhar, né? Então não tinha tempo. Ele trabalhava por dia, né? De servente, dessas coisas. Ele falou assim: não tinha tempo de cuidar dela. Então, quando eu chegava, que às vezes ela estava saindo, eu falava para ela não sair, ela falava que ia sair sim. Então ela teimava e saía. Então ele falou assim: não tinha como segurar ela. E é duro isso, né? Porque assim, ela de menor, né? E o pai não conseguia segurar, porque ele falou que tinha que trabalhar, tinha, né? Foi esse o que ela ficou sabendo. Essa escrita nossa passou para nós, que ela ficou sabendo por causa da reportagem que ele falou lá, né? Aqui na cidade. Então, ela mora aqui ainda, mas o pai dessa moça foi embora daqui.
não quis mais ficar aqui, que diz ele que não conseguia mais viver nesse lugar, que era podre esse lugar, o que fizeram com a filha dele foi muito sujeira, então ele não queria mais ficar aqui. E quando ela estava me contando, né, eu até comentei com ela sobre o que aconteceu, que eu vi uma pessoa comentando na internet. Gente, eu não sei, né, se isso aconteceu, mas pelo jeito sim, porque tinha até uma artista aí que estava também comentando sobre isso, que a família foi viajar com 2 filhos, né? E aí quando chegou No aeroporto, né? no aeroporto, chegou no aeroporto, descobriram que o passaporte do mais velho, de 10 anos, estava vencido. Então eles estavam viajando de férias. Então eles viajou, deixou a criança, porque 10 anos, né, gente? Deixar lá, né, sozinho, e montou no avião e foi embora, né? E deixou essa criança de 10 anos sozinho no aeroporto. Parece que pediu depois para um parente ir lá buscar ele. Mas aí a polícia descobriu antes. Eu acho que a polícia foi conversar com ele, porque ele estava sozinho, e ele disse o que havia acontecido. Fez o avião voltar e levou os pais presos. Isso foi que eu fiquei sabendo, tá, gente? Não sei, né? Mas só de ficar sabendo isso eu já fiquei, assim, muito triste, porque deixar uma criança de 10 anos num lugar desse, uma movimentação que tem todos os tipos de gente, né? Então é complicado. O aeroporto é grande, né? Mas eu não sei, eu vi falando sobre isso, então se alguém viu essa reportagem ou comentar aqui o que achou disso, porque eu também fiquei assim. E agora eu estava conversando, falei que eu estava vindo para cá, estava no telefone conversando com essa escrita minha que eu estava vindo fazer investigação, né? E comentei sobre isso com ela. Que ela falou que a menina era de menor. Só que ela tinha 17 anos, né? Esse menino, 10 anos. E o pai deixava sair. Ficava 2, 3 dias fora de casa, né? É complicado essas coisas, porque eu também não sei, né? O que ela poderia fazer, ou ele ficava com medo dela fazer, sei lá, sumir, né? Então ele acabava deixando. Pelo menos é o que ela estava falando para mim que acha que aconteceu. E nunca descobriram quem fez isso com ela. Isso também é uma coisa que ela falou assim: não sei, eu moro aqui na região, fizeram toda a investigação, suspeitaram de pessoas que não tinha nada a ver com a história, mas não conseguiram descobrir nada, e logo também o pai dela sumiu daqui, acho que arquivaram, não sei. Ela falou assim: mas eu fiquei com muita pena, e por isso que. E o povo fica falando que lá é assombrado. Então eu fico pensando que é um espírito precisando de ajuda, por isso que eu estou pedindo ajuda. Então hoje nós estamos aqui para ajudar, não é mesmo? Nós vamos passar o K2 e, dando presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, de todo o coração. Que Deus recompense vocês, que Deus, assim, derrame bênção na vida de vocês, tá? Porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Cada like, cada comentário, cada compartilhamento do vídeo está nos ajudando. Então, a gente fica grato por isso. Só vocês mesmo. Nós vamos ligar o K2. E a gente vai continuar reforçando, amor, sobre os cachorrinhos, né? Que quem quiser, a gente tá fazendo a Tá. doação. A gente vamos dar agora a primeira vacina, desverminar certinho, e aí os cachorrinhos. Se alguém tiver interesse, for aqui da região de Maringá, tá? For ali da região de Maringá, então pode deixar aqui no comentário o telefone que a gente vai entrar em contato, tá bom? Vai ajudar. Desculpa aí, gente. Deixando aqui nos comentários O número do celular, o né? número do celular, tá? Que a gente vai entrar em contato pra gente doar o cachorrinho, tá? Tem fêmea, tem macho, tem os 2 brancos é do olho azul, e tem aquele marronzinho também que é do olho azul, gente, é lindo. Todos eles são lindos, sabe? E são muito amorosos.
muito amorosa. Escuta a voz, já vem, né? E agora já Perto começaram da a sair da gente. casinha e tá indo atrás da gente já. Isso. Ó, liguei o K2, tá, gente? A gente já vai passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito que nós entramos aqui, nesse matagal. Gente, um lugar de matagal, assim, sabe? Sinistro. Pra pessoa, nossa. Eu não falei pra vocês, mas eu não preciso falar, né? O que aconteceu, o que fizeram com ela. Deus do livro. Por favor, a gente quer ajudar. Se você se aproximar, o K2 vai acender e nós vamos entender que você precisa de ajuda. Olha, deu sinal. Isso quer dizer, gente, que tem presença de espírito. É, Nós vamos pegar os aparelhos e vamos iniciar e oferecer ajuda, tá bom? vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda a licença, com todo o respeito, o espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Quero. É voz de mulher. É, Você pode dizer o seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o Anjo e a mentora para lhe ajudar. O seu nome. Se você puder dizer o seu nome para nós, para que a gente possa entrar em contato, para que podemos conversar aqui pelo Spirit Box. Você pode dizer o seu nome? Elisa. Elisa. Elisa, você é a moça que foi encontrada nesse local, sem vida, numa situação assim, com requinte de cruel, que a gente nem. Foi você? É o espírito dessa moça? É, É ela, amor. é. Uma escrita minha que conhece o que aconteceu com você, a sua história toda aqui, né? Todo esse relato. Ela vem pedindo para mim que sente muito pelo que aconteceu com você. Eu também ouvi esse relato e fiquei muito sentida, né? Nós ficamos sentidos, né, amor? A gente vinha comentando. É, Por você ser uma menina nova, né? 17 anos e encontrada dessa maneira. O que aconteceu com você, Elisa? Se você quiser falar também, né? O que aconteceu com você? Ele me. Vou falar a palavra, você vai escrever aqui, né? é. Sim, ele fez isso com você, provocou o seu desencarne. Ele. Quem? Porque você tinha saído de casa, você tinha ido para algum lugar? Seu pai disse que você saía de casa e que você não obedecia a ele. Você dizia que ia sair e saía, né? Então, ele não tinha como te segurar. E aí ele não sabe para onde você foi, com quem você estava. Mentira. Mentira. Como assim mentira? Mentira do seu pai? Sim. Ela disse que é mentira do pai dela.
Ó, Hum, ô Elisa, nossa, o pai agora eu dela fiquei tá. chocada. Ô Elisa, se seu pai estava mentindo, o que que aconteceu? Ai, meu Deus. Ai, que susto. Que, amor? Eu tive a visão dela. Você estava olhando pra mim, né? Eu tive a visão dela. Que? É, ela já é rápido. Eu tive a visão dela. Por quê? É você, Elisa, que apareceu pra mim, de branco? Só vi mesmo a imagem muito rápida. É. Por que você se materializou pra aparecer pra mim? Contar? Contar o quê? Pode falar. Ela apareceu pra mim pra me contar. É. Pai? Meu pai? Um segredo. Ela disse, meu pai, um segredo. E peraí, seu pai, um segredo. Mas que segredo? Me vendia. O Nossa, amor. seu pai te vendia. Como assim? Então, não tô entendendo. Seu pai vendia você. Vendia. Como assim vendia? Não tô entendendo. Assim, tô tentando. Eu ia falar algo que eu achei, mas eu preciso saber dela. Homem, homem. Seu pai te vendia para homens? Será que é isso, homem? Eu quero entender. Isso. O pai dela vendia ela para homens. É assim, para um homem ou para vários homens? É isso? Para vários homens ele te vendia? Misericórdia. Peraí, o teu pai disse que trabalhava em servente de pedreiro. É servente que ele falou. É mentira dele que ele trabalhava de servente de pedreiro? Vocês moravam numa casa boa, como essa escrita minha me falou. É, então ele não trabalhava de servente de pedreiro. Então ele ganhava dinheiro vendendo você. Viu? Agora eu entendi. O pai dela ganhava dinheiro vendendo a filha. Pra esses homens? Minha nossa. Então, mas quem fez isso com você? Porque você disse que ele, né, te, que eu não preciso falar, que tirou aí a sua vida. Ele era dos do que pagava pro seu pai para ficar com você. Era um deles? Porque ela disse ele é um, né? Então, essa pessoa era um deles, tá? Por que que ele fez isso com você? Porque se seu pai vendia para ele, assim, não sei o que falar, né? Ela falou vendia, né? É. Então, assim, seu pai ganhava dinheiro,
Aí você ficava com a pessoa, né? E ele tem detalhe aqui que a gente eu fico meio assim pra falar, né? Ele ficava com você e depois ele pagava para o seu pai? Sim. E esse homem que ficava com você, né? Pagava para o seu pai, mas por que que ele fez uma maldade dessa com você? Por que que ele fez uma maldade dessa com você? Nossa, gente, fiquei nervosa agora, desculpa. Não dá pra entender, né, amor? Ciúmes. Por ciúmes? Diz que você era uma menina muito bonita, né? Acho que é por isso que o seu pai fazia isso com você, tá? Que ele achou uma maneira dele ganhar dinheiro, né? Tadinha. É duro. É. E ele fez por quê? Se ele podia ter você na hora que queria, pagava seu pai e ficava com você. Ciúmes. Ele tinha É. ciúmes de você? Ciúmes porque você ficava com outros homens, que era o seu trabalho que teu pai arrumou pra você, né? Pra ele ganhar dinheiro. Desculpa, gente, mas a gente fica revoltado, né? Ai. E aí acho que ele queria então você só pra ele. Só eu. É isso, né? Falou só eu. Queria só pra ele. Mas como seu pai tinha você como objeto, né? Sei lá, não sei falar. Então não queria que você ficasse com uma pessoa, né? Queria que você era a máquina dele ganhar dinheiro. Será que esse homem entendia que você estava sendo vendida e que você não tinha culpa? Não, ele não entendia. Mas ele sabia? Você chegou a falar para ele que você era obrigada a fazer isso? Falei. Então você falou para ele. Mesmo assim, quando teu pai fazia isso, você saía de carro? Ou era na casa dele? Você saía de carro? Você saía de carro, o homem ia lá, pegava você e você saía de carro? Era. Então ele saiu de carro e seu pai ficou inocente na história e não falou que você tinha saído, né? Porque como ele fazia isso, então acho que ele não quis contar para a polícia porque ele ia se complicar. Como você não voltou mais, poderia ter falado a verdade, sei lá, ou pelo menos ter falado com quem que saiu, né? Tinha saído com fulano, porque se ele tinha o contato dessa pessoa, olha, ele abandonou tudo e foi embora. Se deu como inocente, né? Porque ele tem parte de culpa nisso aí. É. Porque ele entregava uma menina de 17 anos para uma pessoa desconhecida. Você tá presa aqui? Sim, ela tá presa aqui. Mas por que você ficou presa nesse local? Você fez algo assim que você não achava certo, alguma coisa assim que você sabe que é por causa disso que você ficou aqui? Sei, você sabe. Então você sabe que você. A gente não sabe, né, gente? A gente não precisa ficar. Ela já sofreu demais da maneira que ela foi encontrada aqui, sem explicação. Por que que ele fez tanta maldade com você, Elisa?
Não sei. Hum, Nem ela sabe por que ele fez tanta maldade com ela, tá? Não vou relembrar as coisas aqui para você não, né? Porque você já é um espírito, o importante é te ajudar. Mas a gente ficou sabendo, né? Como você disse, você apareceu aí, nos contou tudo o que aconteceu. Até por isso que a menina falou: como a gente não sabe quem é, o que aconteceu, não quero que você fale meu nome. E é isso que acontece. Por isso que as pessoas às vezes não querem que fale o nome devido a essas coisas, porque não é parente dela, não é nada. Ela se comoveu com a história dessa menina, com o que aconteceu com ela e pediu para mim vir até aqui. Tá bom, Elisa? O importante agora é você sair daqui, Elisa. Você consegue perdoar o que esse homem fez com você, perdoar seu pai, do que foi feito, né, que seu pai fez com você, você perdoa? Tadinha, ela perdoa. E também quer pedir perdão? Pedir perdão, né, pra... Ai, é de doer o coração, gente. Tô aqui mal pra caramba, nossa. a gente fica pensando, né? Pra Deus. Muito importante, tá bom, Elisa? E se arrepender de algo que você fez, como você disse que tem algo que você fez que você achou que era errado, né? Então, você se arrepende? Sim. Elisa, nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Para que você possa seguir o seu caminho. O anjo mentor está aqui do nosso lado para encaminhar você. Você consegue ver o anjo mentora? Isso, são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar, só que o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom, Elisa? Você vai seguir o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Elisa, né? Tadinha, tava aqui sofrendo. Sofreu também até pelo que aconteceu com ela. Sofreu também na unha do pai dela, que o pai dela vendia ela, como ela disse aí. Ficou bastante chocada com isso, bastante chocada mesmo, né? Porque assim, um pai fazer isso, saber de tudo que vai acontecer com a filha, entregar na mão de um homem que ele não conhece, até chegar num ponto desse do homem fazer isso com ela, de ciúmes. Então ele, acho que ele não gostava dela, era obcecado por ela e não aceitava que o pai dela fizesse isso. Então, o pai dela não fazer mais isso, ele não saber que ela não ficava, acho que mais ninguém, foi isso que ele, pelo menos é o que eu entendi que ela disse. Ele pegou e fez isso com ela. E é uma, ai, nem sei o que dizer. A gente não tá aqui para julgar ninguém, entendeu? Nós estamos aqui para ajudar, né? A Elisa, que a gente doeu o coração de saber o que aconteceu com ela. Isso que é o importante. Então vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Elisa, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Elisa conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.